Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus irmãos, mais uma vez eu vos saúdo com a graça e a paz do Senhor Jesus. E gostaria de convidar a igreja do Senhor para juntos abrirmos a nossa Bíblia no livro de Jonas, livro do profeta Jonas. Nós estamos numa série de exposições no livro de Jonas. E desta feita estaremos considerando o capítulo 2 do livro de Jonas. Jonas capítulo 2. Nós vamos ler todo o capítulo 2, que vai do verso 1 até o verso 10. Porém, como os irmãos sabem, quando o texto de Jonas foi escrito, não foi escrito com a divisão de capítulos e versículos. A divisão de capítulos e versículos é algo muito recente na história da igreja, do século 18, 19 para cá. Quando a gente lê o livro com acuidade, com reflexão, com um pouquinho mais de cuidado, nós vamos ver que, para que a leitura faça sentido, a gente tem que começar a ler do versículo 17 do capítulo 1. Então aí o texto vira uma unidade de pensamento, um parágrafo único, para que a gente possa entender. Então, nós vamos meditar no capítulo 2, mas vamos iniciar a leitura no versículo 17 do capítulo 1, que na mensagem anterior, se você perdeu as mensagens anteriores, eu convido você aí no canal da nossa igreja. Lá nós temos uma playlist com todas as séries de pregações aqui da igreja, e a de Jonas também está lá. E na mensagem anterior, eu dizia para os irmãos que esse versículo 17 do capítulo 1, ele é uma dobradiça. Ele tanto nos ajuda a entender o que foi dito anteriormente no capítulo 1, como ele vai nos abrir as portas para o capítulo 2, tá bom? Então diz assim, Jonas, capítulo 1, verso 17 até o verso 10 do capítulo 2. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar ao nosso Deus, vamos pedir a Ele que fala o nosso coração, nos oriente, nos edifique nesta noite. Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, e eu careço, eu preciso da direção do Teu Espírito Santo, da renovação do Espírito Santo na nossa vida, na nossa mente, nosso coração. Nos dá discernimento, intrepidez, nos dá a iluminação necessária, Senhor, para falar a Tua palavra ao coração da Tua igreja. Em Cristo que eu te oro, meu Pai, pedindo que possamos extrair daqui as lições
para a nossa vida e que a nossa vida seja mudada, transformada para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da nossa mensagem, à luz deste capítulo 2 do livro de Jonas, é muito simples, é o que está aqui nas nossas Bíblias. A oração de Jonas. Capítulo 1 nós vimos o chamado de Jonas. Capítulo 2 nós veremos agora a oração de Jonas. Capítulo 3, a pregação de Jonas. E capítulo 4, a lição principal do livro de Jonas. Essa é a série. E quando falamos de oração, nós estamos falando de um dos temas que não é tão simples e não é tão fácil quanto parece. Eu não sei se você tem essa experiência, mas orar não é fácil. Orar é guerra. Orar é algo que nós não fazemos naturalmente. Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de manter uma constância de oração, de uma vida devocional. Orar não é tão simples e não é tão fácil quanto parece. Porém, orar é necessário, é importante, é urgente na nossa vida. A oração, como diz um cântico muito famoso já no nosso país, e que eu acho um dos cânticos mais belos sobre oração, diz que a oração faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus, que privilégio. Que privilégio. Faz bem a nossa alma, satisfaz o nosso coração. E é um privilégio você poder se dirigir àquele que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. É um grande privilégio. Mas quantos de nós desfrutamos desse privilégio diuturnamente? À guisa de introdução, eu gostaria de destacar algumas coisas aqui para a gente poder entender o capítulo e aí a gente entra no capítulo para extrair daqui algumas lições. Primeiro, nós estamos diante de uma oração. Nós estamos diante do registro da oração de Jonas. É uma oração. E como é bom poder olhar para essa oração de Jonas e ver aqui algumas coisas que nós devemos extrair para a nossa vida, em especial para a nossa vida de oração. Segunda coisa é que nós estamos diante de um texto poético. É uma oração em forma de poesia. Jonas registra a sua oração em forma poética. O que temos aqui é um salmo. Segue uma estrutura poética. Se você notar, quando você lê o livro de Jonas, você vai ver que o capítulo 1 é narrativa, capítulo 3 é narrativa, capítulo 4 é narrativa, mas o capítulo 2 é uma poesia. Isso intriga os estudiosos, os exegetas, os comentaristas bíblicos, a ponto de alguns quererem até negar esse capítulo, negar a estrutura do livro de Jonas, porque foge completamente à estrutura do livro. O autor começa com a narrativa, quebra essa narrativa, coloca uma poesia, uma música, um salmo no meio, um texto poético, e depois volta à narrativa. Porém, é claro que nós não temos nada demais aqui. Jonas é um judeu, o judeu sempre louvou o Senhor com os salmos. Jonas, com certeza, conhecia os salmos, e Jonas é alguém que, na hora que ele vai registrar a sua oração, ele tomou a decisão de trabalhar isso de forma poética, porque ele sabe muito bem que a poesia, ela fixa na nossa mente com muito mais peso do que qualquer narrativa. Então, a experiência que ele teve aqui foi tão grande
E ele queria transmitir isso ao maior número de pessoas possível, que ele vai registrar de forma poética. Vai fazer um cântico, um salmo, para espalhar. E não tem nada de dificuldade aqui para nós. A outra coisa que nos chama a atenção é que esse texto poético, esse salmo, ele está recheado da palavra de Deus. Nós estamos aqui diante de um texto, como eu disse, que é uma oração em forma poética, mas uma oração que está recheada da palavra de Deus. Quando você lê o texto, e se você tem conhecimento do Antigo Testamento, principalmente do livro dos Salmos, você vai notar aqui que Jonas está fazendo referência a vários salmos. Salmo 18, Salmo 42, vários salmos. Quando o salmista falava da sua angústia, quando o salmista falava dos fundamentos da terra, quando o salmista falava da grandeza de Deus, da resposta às orações. Então, Jonas, ele conhece a palavra de Deus a tal ponto que quando ele vai escrever ou quando ele vai orar, a sua mente está recheada da palavra de Deus. E aqui deixa eu abrir um parênteses. Oração e palavra andam juntas. Você não pode dizer que é uma mulher de oração e não ser uma mulher da palavra. Ou um homem da palavra e não pode ser um homem de oração. O equilíbrio, o fiel da balança é quando nós unimos as duas coisas, porque Deus uniu isso. E o que Deus uniu, o homem não separe. Oração e palavra. Palavra e oração. Porque se você for alguém simplesmente da oração, sem palavra, você pode se tornar místico, espiritual demais. E se você for alguém somente da palavra, você vai ser alguém seco, sem vida, sem óleo, sem o banho do Espírito Santo. Nós precisamos das duas coisas. E Jonas aqui demonstra que tinha as duas coisas: oração e palavra. Isso é tão importante que quando a gente olha lá no livro de Atos, capítulo 6, versículo 4, os apóstolos decidiram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Oração e palavra. Oração e palavra. Palavra e oração. A outra coisa ainda, para a gente ver aqui nessa inicial da nossa mensagem, é que nós estamos diante de um dos textos polêmicos e que se reveste daquilo que na teologia chama-se tipologia. Nós estamos diante de um texto tipológico. O que é isso? Se você olha para o verso 17, você vai ver do capítulo 1, que deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Isso faz com que os estudiosos, os cientistas, principalmente incrédulos ou teólogos liberais, colocarem em xeque o relato de Jonas. Como assim? O relato de Jonas sendo engolido por um peixe e saindo vivo, na mente dos teólogos liberais ou dos cientistas modernos, é um absurdo. Para muitos é uma lenda, é uma parábola, uma ficção. Para nós, ortodoxos, é um relato histórico, fidedigno. Aconteceu, de fato, do jeito que o texto está dizendo. Os irmãos terem uma ideia, alguns teólogos liberais chegam a dizer que não, o que aconteceu aqui é que Jonas, ele ficou hospedado numa pousada chamada Peixe, e daquela pousada ele foi pregar em Nínive. Ou seja, absurdo é criar uma teoria dessa.
Mas por que eu estou dizendo que esse relato é não só um relato histórico, mas ele é um relato tipológico, ele tem uma importância tipológica e teologicamente ele é muito importante para nós. Porque Jesus vai autenticar a historicidade de Jonas quando ele, lá no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, ele vai fazer referência a Jonas como um personagem histórico. Ele vai fazer referência a Jonas no ventre do peixe como algo que de fato aconteceu, e que Jonas passou 3 dias e 3 noites ali no ventre do peixe. E ele vai fazer referência à pregação de Jonas e ao arrependimento dos ninivitas. Então, eu não disse isso na introdução, foi uma das coisas que eu esqueci, mas gostaria de dizer agora. Entre a fantasia dos teólogos liberais e a palavra absoluta do Senhor Jesus, eu fico com o Senhor Jesus, que defendeu a historicidade do livro de Jonas. Mas não só isso. Como Jesus disse muito bem, o que nós temos aqui é que Jonas é um tipo de Cristo. Quando Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, isso apontava e tipificava a morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, que ficou ali naquele túmulo 3 dias, e a ressurreição do Senhor Jesus. Então ele disse: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra e ele ressuscitar. Ou seja, se o relato de Jonas é um mito, é uma ficção, a ressurreição de Jesus, a morte de Jesus também seria uma ficção, porque não tem como o paralelo ser feito se os 2 relatos não forem históricos. Então nós estamos diante de um texto tipológico que mostra algo lá na frente. Jonas não tinha noção, mas o que estava acontecendo com ele era algo na providência de Deus, na soberania de Deus, que apontava lá para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para a morte e para a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, uma oração, um texto poético, uma poesia recheada da palavra e um texto tipológico que aponta para a ressurreição do Senhor Jesus. Mas, como eu disse, nós estamos diante de um texto autêntico. Irmãos, por favor, o problema dos teólogos liberais e dos cientistas não é com o texto, é com Deus. E a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes quando a gente vai defender o relato de Jonas, e eu estava hoje relendo alguns comentários e algumas obras que eu tenho lido sobre Jonas, e os autores dizem algo interessante. Por exemplo, eu falei aqui na introdução do que aconteceu lá no século XVIII, início do século XIX, que está registrado no Almirantado Britânico a história de James Bartley, que foi engolido por um peixe, e aí quando os pescadores ali que estavam no barco jogaram um arpão naquele peixe, o peixe jogou para fora aquele homem, e aquele homem sobreviveu, mas ele tinha sido engolido por um peixe. E aí os pescadores mataram aquele peixe, e esse homem, almirante, pertencia à Marinha Britânica, ele rodou o mundo na época com esse peixe e contando a sua história. Ele escapou. E até hoje o túmulo dele, lá na região, tem lá a inscrição em uma pedra: James Bartley, o Jonas moderno. Existem outros relatos. Porém, a nossa fé não está nesses relatos. A nossa fé está em o fato de eu crer em um Deus que do nada criou todas as coisas e que pode todas as coisas, e que para ele fazer com que um peixe engula o homem é fichinha. Porque ele fez uma virgem dar à luz, ele abriu o mar, ele faz coisas
extraordinárias, porque Ele é Deus. Então o problema dos teólogos liberais não é com o texto, é com Deus, é não acreditar em Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus. Porque se eu creio em Deus, eu não tenho a menor dificuldade de entender aqui o texto. Por último, nessa introdução, nós não sabemos se foi uma baleia. O que o texto hebraico diz é que Jonas, ele foi engolido por um grande peixe. Olha como é que diz o verso 17. Deparou o Senhor um grande peixe. É isso que está no hebraico. Quando se traduziu do hebraico para o grego, algumas versões, alguns manuscritos, traduziram de tal forma que dá a ideia de uma baleia. Pode ser uma baleia, cachalote, pode ser um tubarão branco, pode ser um outro tipo de peixe que a gente não conhece, mas o ponto é, o peixe não é o centro. O problema das pessoas quando lê o livro de Jonas e não consegue extrair do livro as lições para a sua vida, é que ficam na história do peixe, e focam no peixe, e olham para o texto, dando toda a ênfase ao peixe, e descrendo do milagre que está aqui, porque nós estamos diante de um milagre. Aqui não é algo natural, aqui é algo sobrenatural. Sobrenatural. Então, meu querido irmão, quando você olhar para esse texto, olhe para esse texto como algo que fala para nós, não sobre o peixe, não foque no peixe. O peixe é providência, o peixe é símbolo da misericórdia, da graça de Deus, mas foque no Senhor. Veja que o texto, a ênfase é: o Senhor preparou, o Senhor deparou um grande peixe, o Senhor mandou o peixe vomitar Jonas, o Senhor é quem ouve a oração de Jonas, o Senhor. O tema e o personagem principal do livro de Jonas é o Senhor, é Deus. Nem é Jonas, nem é o peixe, nem são os marinheiros, nem são os ninivitas, é o Senhor. O Senhor. Eu disse que era o último, mas me lembrei de algo que eu não posso deixar passar. Se você prestar atenção aqui, você vai ver que, à medida que a gente for lendo o relato, que Jonas diz que foi às profundezas da terra, dos mares. E isso faz com que alguns teólogos, porque quando ele fala aqui de abismo, de profundeza, abismo aqui é Sheol, a região dos mortos, os fundamentos dos montes, na cosmovisão judaica, o lugar mais baixo. Isso faz com que alguns estudiosos entendam que Jonas morreu. E que morrendo, ele foi ressuscitado e colocado de volta para fazer a obra. Isso casaria com o paralelo que Jesus dá lá em Mateus. Mas o texto não nos deixa isso claro. Não é isso que o texto diz, não é isso que Jesus fala, não é isso que está aqui. Então, é uma ideia de alguns teólogos, eu estou citando, porque você pode ler em algum livro, alguma revista, mas não é isso que está aqui. Quando Jonas diz que foi às profundezas, aos fundamentos, a gente vai ver o que ele está querendo dizer, que não necessariamente significa dizer que ele morreu e foi literalmente para a região dos mortos. É um texto poético, é uma poesia, tem uma licença poética aqui que traz para nós essa mensagem. Então vamos olhar para o texto, e à medida que a gente for lendo, após essa introdução, eu acredito que dá assim uma visão geral do capítulo, para que a gente possa entender o capítulo. O texto diz, a partir do 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Irmãos, preste atenção nesse então. Se você gosta de marcar a sua Bíblia, eu não gosto de riscar minha Bíblia. Minha Bíblia não tem um riscado.
Mas se você gosta de riscar, marque isso aí. Então. Porque esse então aqui, está aqui para nos mostrar o contraste. Para nos chamar a atenção, para dar ênfase ao que vai ser dito em seguida. Quando o Senhor deparou o peixe, e que o peixe tragou a Jonas, e Jonas estava ali no ventre do peixe 3 dias e 3 noites, então Jonas orou. O que você entende de forma clara, simples, não precisa entender de grego, de hebraico, ler comentário. O que você nota aqui de forma clara, numa leitura bem simples? E lendo o capítulo 1 fica muito claro. Até esse momento, Jonas não tinha orado. Deus chama Jonas e Jonas não ora. Jonas desce para Jope e ele não ora pedindo a direção de Deus. Jonas entra naquele navio e vai para o porão do navio, ao invés de orar vai dormir. Está todo mundo preocupado quando vem a tempestade, todo mundo orando o seu Deus, clamando o seu Deus, e Jonas está dormindo. Jonas não ora. Porque quem está fugindo da presença de Deus não tem como orar. Não tem como estar na presença do Senhor, falar com o Senhor, deleitar-se no Senhor. Não tem. Então Jonas até aqui não orou. E o fato de Jonas não orar, não falar com Deus, não buscar a Deus de coração, vai fazer com que Jonas passe tudo aquilo que ele passou. Mas o que o texto diz aqui é algo que deve nos chamar a atenção, meus irmãos, a mim e você. Então, ou seja, depois que o Senhor deparou o peixe, jogaram Jonas no mar, os marinheiros jogaram Jonas, claramente ele estaria perdido, morto. O mar está revolto, mas por mais que o mar se acalme, ser jogado no mar, meu irmão, no mar Mediterrâneo, descer as profundezas dos mares, você morre, e morre em minutos, congelado pela pressão, por uma série de coisas. Jonas é jogado no mar, e quando ele é jogado no mar, a fúria do mar se acalma, e agora o Senhor, de forma providente, misericordiosa, o peixe não é a disciplina de Jonas, não é o castigo de Jonas, o peixe é o sinal da misericórdia de Deus na vida de Jonas. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor. Irmãos, o que é que isso fala? Eu não diria que fala, grita para nós, Júlio. O que é que esse texto grita para nós? É que muitas vezes nós só oramos porque as circunstâncias nos forçam a orar. As circunstâncias. E deixa eu dizer uma coisa para você que não é minha. Eu ouvi de outro pregador expondo esse texto, li no seu livro, Dr. Stuart Ollett. Ele diz assim: se você é um crente, um verdadeiro servo de Deus, não tenha dúvida que Deus vai fazer com que você ore, mesmo mandando circunstâncias difíceis na sua vida, mas Deus vai fazer com que você ore. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Deus quer que você se deleite nele. Agora veja que coisa, Jonas não orou em nenhum momento, na hora do aperto, na hora que ele está no ventre do peixe. Meu irmão, imagina aí a cena. Se coloca no lugar de Jonas. Imagina Jonas descendo ali no estômago daquele peixe,
uma escuridão tremenda, tomado de todo aquele suco gástrico daquele peixe, e ele sabe que a vida dele chegou ao fim. Então Jonas orou ao Senhor. Quantos de nós só oramos quando as circunstâncias estão adversas? Quantos de nós só oramos quando o diagnóstico do médico chega, ou quando você fez um exame e está preocupado? Quantos de nós só oramos quando a porta de emprego se fechou? Quantos de nós só oramos diante das adversidades, das intempéries, das tempestades, de circunstâncias adversas, que nos forçam a orar, que nos levam a orar, que nos empurra para a presença de Deus, para a oração? Não deveria ser assim, mas acontece. E é comum. E é comum. E louvado seja Deus. Louvado seja Deus quando Deus, na sua soberania, permite ou envia determinadas circunstâncias na nossa vida para que a gente dobre o joelho, e a gente dobra o joelho e ora e fala com Deus. Não endurecer o coração. Então, meu querido irmão, eu queria perguntar a você: você tem orado na sua vida, ou você está esperando uma luta, uma doença, uma dificuldade, uma tempestade para poder orar? Quantas pessoas que, quando estão no leito da dor, dizem assim: ah, pastor, eu tenho falado com Deus, se Deus me tirar daqui, eu vou ser mais crente, eu vou para a igreja, eu vou orar mais, eu vou servir o Senhor, se o Senhor me tirar daqui. Certa vez eu ouvi uma frase que dizia assim: muitas vezes Deus nos põe deitado no leito de um hospital, na dor, para a gente aprender a olhar para cima. Porque quando a gente está de pé, a gente só olha para frente. Aí Deus permite, ou Deus manda circunstâncias para que a gente fique deitado na dor, para aprender a olhar para cima e falar com Ele. Mas, meu querido, em nome de Jesus, não espere a doença, não espere o desemprego, não espere o diagnóstico para falar com Deus. Fale com Deus hoje. Tenha como privilégio, tenha como honra, tenha como a alegria de um filho falando com o pai. Aprenda a falar com Deus em todos os momentos da sua vida. Não é religiosidade, não é horário. Ah, vou orar 3 vezes ao dia, como Daniel, de manhã, de tarde, de noite. Meu irmão, a sua agenda quem faz é você. Orar é você conversar com Deus, falar com Deus. Você pode estar indo para o trabalho e falando com Deus no seu carro, dirigindo ali, não precisa fechar o olho. Você está dirigindo e falando com Deus. Você pode orar lá no seu escritório, na sua casa, enquanto está fazendo as coisas. Você pode estar falando com Deus. Não espere o dia mau, não espere a hora ruim, não espere a aprovação para você falar com Deus. Fale com Deus agora, quando está tudo bem na sua vida. Agora, se o dia mau vier, não deixa também o inimigo dizer: ah, agora também não tem mais jeito não. Agora não precisa orar. Precisa sim, porque Deus é tão misericordioso que mesmo Jonas não tendo orado em nenhum momento, quando Jonas orou lá do ventre do peixe, ele diz: Deus ouviu a minha voz. Deus não fecha os ouvidos ao clamor de um servo de Deus. Mesmo que esse servo seja fujão, claudicante, fraco, que todos nós somos. Mas quando ora de verdade, Deus não fecha os seus ouvidos. Não existe oração sem resposta. Pode não ser a resposta que você quer, mas não existe oração sem resposta. Toda oração tem resposta. Então, Jonas orou do ventre do peixe ao Senhor seu Deus. E aqui tem um detalhe, irmãos, interessantíssimo. Os marinheiros, cada um orou a um Deus diferente, aos deuses.
Jonas orou ao seu Deus. Seu Deus. O que a gente aprende aqui? Meu irmão, eu não vou pegar carona na oração de ninguém. Deus é o meu Deus, é o meu Senhor, é o meu pastor. Ele é o meu Deus, eu estou falando com o meu Deus, com o meu Senhor. É intimidade, é relacionamento. Agora veja como é que estava o coração de Jonas. Como é que estava a vida de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouvistes a voz. Jonas está revelando. Esse aqui é um texto poético, uma espécie de salmo que revela o coração desse homem. Irmãos, eu gosto dos salmos. E Calvino dizia que os salmos são amados porque os salmos refletem a anatomia da alma humana. Você quer ser um expert em psicologia? Sobre a natureza humana? Lê os salmos. Lê com reflexão os salmos. Você vai ver os salmos de lamento, de louvor, salmos imprecatórios, onde o salmista expõe a sua alma, coloca para fora o que está na sua alma. E Jonas está dizendo aqui que quando ele orou do ventre do peixe, ele orou na angústia. Angústia. Você sabe o que é angústia, meu irmão? Você sabe o que é angústia? Você já enfrentou uma angústia na sua vida? Aquele homem olhou para todos os lados, irmã Zé, ele não viu mais esperança. Ele agora está no ventre do peixe, no coração do mar, e ele diz: acabou. E a angústia bateu. Porque apesar dele ser um profeta, e um profeta conhecido, ele era um ser humano. O pregador, o pastor, o presbítero, o pregador famoso, é um ser humano, muitas vezes se angustia, se entristece, tem ansiedade, tem depressão. Jonas estava na angústia. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor. Como eu acho lindo isso aqui, como isso me conforta. Porque quantas angústias eu já passei na minha vida. E passo. Sabe aquele dia que parece que um dardo inflamado do maligno pegou você, bateu em você, aquela angústia que você não sabe de onde vem. Pode ser um dardo do maligno, pode ser questões hormonais, no caso das mulheres, não é isso, irmã Zélia? Pode ser uma questão psicossomática, mas vem aquela angústia, aquele sentimento, aquele aperto. O que Jonas fez? Clamou. Eu tinha um professor no seminário, professor de hebraico, um homem de Deus, um erudito. Foi professor de boa parte dos pastores que estão aí pregando a palavra no Brasil. E um dia ele estava falando sobre o que é um clamor, um grito. Irmão, aqui não é aquela oraçãozinha antes de dormir não, viu? Ou a oração formal, aquela oraçãozinha irretocável. Aqui não é a oração que está preocupada com as palavras, a cadência das palavras, a boniteza das palavras. Aqui é um clamor de alguém que está angustiado, que está clamando a Deus do ventre de um peixe, numa circunstância terrível. Ele sabe que a vida dele está destruída e ele clama, grita a Deus. Você sabe o que é isso? Ou você só sabe fazer a oração religiosa? Ó soberano Senhor, Altíssimo, e amém. Quando foi a última vez que de fato saiu um clamor da sua alma?
que você não estava preocupado com quem estava do lado, com o que iam dizer, como iam interpretar, mas você está botando para fora a angústia do seu coração, aquilo que está corroendo você por dentro, você está colocando para fora diante do Senhor. Diante do Senhor. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouvistes a voz. A oração, meus irmãos, não é um monólogo. Nós não estamos falando com a parede, nós não estamos falando com um ídolo, nós não estamos falando com uma imagem, nós estamos falando com um ser vivo que escuta, que ouve e que atende a nossa oração. Deus é vivo. Deus é vivo. Meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não sou contra a você ir para o psicólogo, tem uma boa psicóloga aqui, a irmã Zélia. Eu não sou contra você ir para o psiquiatra. Eu não sou contra. Tem alguns pastores que são. Existe uma discussão muito grande na teologia reformada sobre até que ponto nós podemos fazer uso da psicologia. Teólogos como J. Adams vai dizer que não. O aconselhamento deve ser bíblico e exclusivamente bíblico. Não podemos fazer uso da psicologia. Outros teólogos, como Larry Crabb, vai dizer, podemos sim, a psicologia nos ajuda a entender determinadas circunstâncias, a olhar para o ser humano e nos dá o diagnóstico, e aí sim nós entramos com a palavra de Deus, no caso, os pastores. Então, é muito importante, muitas vezes, o psicólogo e o pastor estão juntos ali. Mas sabe o que entristece? É que muitas vezes a pessoa está mais disposta a ir para um psicólogo, pagar uma consulta, do que dobrar os joelhos diante de Deus. Cuidado. Porque Deus é tão vivo quanto o psicólogo, e Deus é mais poderoso do que o psicólogo. Ele pode atender a você, ouvir o seu clamor e ajudar você. Eu clamei, eu gritei, e Tu me ouvistes a voz. Como é bom saber que quando a gente grita, quando a gente clama, quando a gente rasga o nosso coração diante de Deus, Deus ouve a nossa voz. Aí Jonas agora vai descrever a circunstância exterior. Ele falou da crise interior, da angústia. Ele está descrevendo o que aconteceu consigo, o seu coração, a sua alma, o seu ser interior. E agora ele vai descrever o que estava acontecendo com ele, que levou à angústia, que fez com que a sua alma ficasse em frangalhos. Pois me lançaste no profundo. Olha agora a descrição. No coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então disse eu, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Você consegue imaginar o que ele está descrevendo aqui? Primeiro, vamos olhar aqui algo que é óbvio e que todo pregador, quando prega nesse texto, faz referência e tem que fazer. Jonas está fugindo de Deus, da presença de Deus, da face de Deus. E fugindo de Deus, ele começa a caminhar ladeira abaixo. Lê o livro de Jonas. E aqui tem uma lição profunda para nós. Meu querido, não fuja de Deus, porque se você tentar fugir de Deus, a sua vida é só descida, é ladeira abaixo.
Olha o livro. Quando Deus chama Jonas, Jonas desceu a Jope, desceu ao navio, desceu ao porão do navio, do porão do navio desceu ao mar, do mar desceu ao ventre do peixe, do ventre do peixe o peixe vai nos mais profundos dos mares, aonde as correntes das águas, ele vai aos fundamentos da terra e dos montes, ao abismo. Você acha que isso está por acaso aqui? Você acha que o Espírito Santo colocou essa descida, essa escalada na vida de Jonas por acaso? Eu tenho poucos anos de ministério e poucos anos de igreja, mas eu já vi isso aqui muitas vezes. Quando o homem quer fugir de Deus, quando ele não quer mais saber da face de Deus, a vida dele é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. É só descendo, 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 descendo. E Jonas diz: olha, me lançastes. E preste atenção, foi Deus que lançou. Tirem essa ideia de um Deus bonachão, Papai Noel, que não disciplina. Deus sabe, com misericórdia, com compaixão, com amor, disciplinar aqueles que são seus, quando está fugindo dele. É um pai que disciplina seus filhos, porque ama, como diz Hebreus. Qual é a maior prova que você ama seu filho? É quando você disciplina ele. Ah, pastor, eu amo tanto meu filho que eu nunca disciplinei ele, nunca dei um não. Você não ama seu filho. Agora, se você disciplina com amor, com cuidado, da forma correta, você está demonstrando o amor. Deus está disciplinando Jonas e Jonas está dizendo: foi o Senhor que me lançou no mais profundo, no coração dos mares. Foi Deus quem fez Jonas ir ladeira abaixo, o mar adentro. Deus, não foi o capeta, não foram os marinheiros, foi Deus quem foi pegando Jonas e mandando Jonas para o mais profundo do abismo. Foi Deus. Por quê? Porque Deus queria trabalhar a vida de Jonas. Deus queria um Jonas novo, convertido, transformado. E se para Deus transformar a sua vida, Deus ter que converter você, Ele tiver que botar você ladeira abaixo, para você perder tudo que tem, até mesmo a saúde, não tenha dúvida que Ele vai fazer. Não tenha dúvida. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? O que Jonas queria na abertura do livro? Fugir da presença de Deus. Aí Deus faz com que ele vá para o coração dos mares, para as profundezas. O que Jonas está querendo agora, depois dessa circunstância, dessa disciplina? Jonas está querendo o templo. O templo é símbolo, é sinônimo da presença de Deus. Jonas está dizendo: será que um dia eu vou voltar ao templo? Eu vou estar na casa do Senhor? Eu vou voltar a estar na tua presença? O Senhor me lançou de diante dos teus olhos. Meus irmãos, por favor, eu sei que eu estou sendo repetitivo, e a pregação boa é quando ela é repetitiva, para encaixar. As circunstâncias já fez você voltar para a face do Senhor, para a presença do Senhor? Você estava começando a se afastar de Deus, aí Papai do Céu permite ou manda uma circunstância adversa, e você volta para o caminho. E você volta para a casa de Deus. Porque a gente precisa ter cuidado. Quando tudo começa a dar certo na nossa vida, às vezes a gente tende a esquecer
da casa do Senhor, da presença do Senhor, da face do Senhor. A gente esquece de que nós chegamos aonde chegamos por causa de Deus. Jonas só era profeta, Jonas só tinha profetizado e dado certo no reino do norte por causa de Deus, mas ele esqueceu disso e quer fugir de Deus, e Deus agora faz com que essas circunstâncias adversas venham sobre ele, e ele começa a dizer: será que eu vou ver de novo o tempo? A presença do Senhor. Aí ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Jonas está descrevendo aqui a cosmovisão judaica. Na cosmovisão judaica da época, os fundamentos dos montes, ou as raízes, os alicerces dos montes, estavam no fundo dos mares. Então, o judeu olhava e dizia: a raiz de tudo isso aqui está lá no mais profundo dos mares. Jonas está dizendo: eu fui até o mais profundo. Mas não era só isso a cosmovisão. É que naquele mais profundo abismo, ali estava a região dos mortos, a sepultura, o Sheol, aonde os mortos estavam. Na cosmovisão judaica, você tem o mundo como que tripartido. O céu, que é a morada de Deus, só Deus está lá. A terra, a morada dos homens, e o mais profundo abismo como a morada dos mortos. No mais profundo abismo. É esse o entendimento. Jonas está dizendo: eu desci até a morada dos mortos. O mais profundo abismo. O mais profundo abismo. E quando ele estava ali, isso mexeu com a alma dele. E levou ele à angústia. Levou ele quase que ao desespero. Levou ele a refletir que ele estava fugindo da presença de Deus. E o que ele mais precisava na sua vida era a presença de Deus. A presença de Deus. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos serrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, você gosta de marcar? Olha o contudo. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. É o centro do livro. É o centro de toda essa narrativa do livro de Jonas. É Deus. Esse Deus que é misericordioso, esse Deus que é amor, esse Deus que disciplina, mas com o propósito de nos tornar homens e mulheres melhores, que vivem na presença dEle. E Jonas está dizendo: quando eu cheguei, se fosse traduzir hoje numa expressão moderna, no fundo do poço, mas aqui não é um poço não, mar, nos fundamentos. E eu clamei, e eu falei com o Senhor me trouxe de volta à vida. O Senhor, o meu Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei a que ponto você chegou. Talvez você está assistindo essa pregação e sua vida há muitos anos está ladeira abaixo. Eu não sei a que ponto você chegou. Eu não sei como está seu coração, sua alma, sua mente, como é que está? Está em frangalhos, está em angústia, está destruída. Talvez você ache até que Deus não te ama mais. Mas eu queria dizer a você que você pode estar no mais profundo abismo, distante de tudo e de todos. Deus pode reverter o quadro da tua vida. Deus pode mudar a sua história. Deus pode tirar você da sepultura. Deus pode mudar essa circunstância para a glória dEle.
para a glória dele. Humanamente falando, impossível. Quem diria isso aqui? O peixe engoliu e o peixe foi no mais profundo dos mares, lá no fundamento. Não tem submarino para ir buscar, meu irmão. Você viu o que aconteceu recentemente com aqueles empresários lá, riquíssimos, pegaram o submarino para ir ver o Titanic, e quando desceram a uma determinada profundidade, que é fichinha para que o texto está dizendo aqui, aquele submarino implodiu, por causa da pressão do fundo do mar. E olhe que não chega nem perto do que o texto está dizendo aqui. Jonas foi levado aos fundamentos. Aos fundamentos. Mas Deus reverteu o quadro da vida de Jonas. Deus tirou Jonas da sepultura. Deus fez com que Jonas tivesse uma nova chance, uma nova oportunidade. E Jonas está agradecendo. E ele está dizendo: quem fez foi o Senhor, o meu Deus. O meu Deus. Jonas não tem dúvida que Deus está no controle de tudo que está acontecendo aqui. De tudo que está acontecendo. Aí ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando dentro de mim, Jonas está ali, refletindo, pensando, naquela circunstância, vendo o peixe se aprofundando cada vez mais. Ele, como um judeu, ele sabe que, na sua cosmovisão, ele está indo para a região dos mortos, para o mais profundo abismo, não há mais chance, não tem mais nenhuma perspectiva de vida. Quando ele estava ali, naquela circunstância, pensando, a angústia, a depressão na sua alma, tudo aquilo ali dentro dele, desfalecendo a alma, ele se lembrou do Senhor. Louvado seja Deus. Que você possa se lembrar do Senhor na hora da dor, na hora do luto, na hora da doença, na hora do atestado médico, na hora que você perder seu emprego, ou de qualquer dia mau, que você, antes de qualquer coisa, você se lembre do Senhor. Lembre do Senhor. Não dê um tiro no ouvido. Não tire sua vida. Não se desespere para clamar aos homens em primeiro lugar. Sabe qual é o nosso erro, irmão? O meu e o seu? É que nas horas difíceis da nossa vida, quando a nossa alma está desfalecendo, em frangalhos, angústia, depressão e tantas coisas, nós conversamos com todo mundo, lembramos de todo mundo, menos de Deus. Olha, fulano, você pode tomar um café comigo? Fulano, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode... E às vezes a pessoa até quer lhe ajudar, mas não pode. Não está com tempo, não tem a condição, não está com a estrutura emocional. A pessoa lhe ama, a pessoa quer estender a mão, mas ela não tem condições. Então, meu querido, para ser bem claro para você, antes de você se lembrar do médico, do pastor, do psicólogo, lembre-se de Deus. Lembre-se do Senhor no dia da sua angústia, no dia que a sua alma estiver desfalecendo. Lembre-se do Senhor e clame a Ele. Ele diz: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Aqui intriga os estudiosos, porque o que o texto está colocando para nós aqui? Jonas orou no ventre do peixe, mas ele está falando do templo. Então ele pode ter também orado, e com certeza aconteceu isso, lá no templo. O livramento, Deus livrou e ele está agora agradecendo o Senhor no templo. O ponto aqui, para tirarmos como lição, é: meu querido irmão, minha querida irmã, lembre-se do Senhor e ore ao Senhor, independente do lugar onde você esteja.
Você pode orar no ventre do peixe, você pode orar no templo, você pode orar na rua, você pode orar no trabalho, você pode orar onde for. O que importa na oração não é o lugar. O que importa na oração é a atitude da alma diante de Deus. É você rasgar o seu coração diante de Deus. Jonas orou do ventre do peixe e Jonas orou no templo. Ele vai à casa de Deus. E ele vai orar e vai agradecer a Deus pelo livramento, pela bênção do Senhor na vida dele. É bom orar na igreja? É. E a gente deveria orar mais no templo, na casa do Senhor. A reunião de oração são 3 pessoas, irmãos. É vergonhoso para a gente. Porque se a gente cresce de fato que a oração dá resultado, faz sentido, que nós não estamos falando ao vento, a reunião de oração, como dizia Spurgeon, deveria ser a reunião mais frequentada da igreja. Era a reunião de oração. E Spurgeon dizia, quer saber se uma igreja está viva ou morta? Vá na reunião de oração. E eu fico envergonhado se viesse em Pirangi. Porque a gente não entendeu ainda a importância da oração. É bom orar no templo, é bom orar com os irmãos. Mas vai ter momento na sua vida que você não vai ter um templo para você abrir e orar. Você vai ter que orar lá no banheiro da tua casa, ou da empresa, ou lá na recepção do consultório, ou na estrada. E não se preocupe, Deus ouve a oração de qualquer lugar. O importante é a atitude do nosso coração. É a atitude do nosso coração. É quando você chega diante de Deus como um penitente, com a alma desfalecendo e reconhecendo que só dele, como Jonas vai terminar esse capítulo, só dele vem o livramento, vem a salvação. Só dele. Ele orou, ele falou com Deus, ele lembrou-se do Senhor e subiu a oração ao Senhor. Aí acontece algo aqui no texto que é estranho, muito estranho. Porque Jonas vem falando de oração, vem falando de alma, de colocar-se diante de Deus, de abrir o coração diante de Deus. Aí ele diz assim, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Ué, o que tem a ver idolatria com o que ele vinha dizendo? E com o que ele vai dizer em seguida? Mas com a voz da gratidão, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. Sabe qual é o problema aqui, meus irmãos? É que Jonas chegou à conclusão que ele era tão idólatra quanto aqueles marinheiros. E Jonas tinha pelo menos 2 idolatrias na sua vida muito forte. E que fez com que ele tentasse fugir da presença de Deus, que ele não quisesse estar diante de Deus e cumprir o chamado de Deus. E a gente precisa ter cuidado, porque a idolatria de Jonas aqui também é a nossa idolatria. Idolatria não é só você ter uma imagem de escultura na sua casa, não. Cuidado, cuidado. Quer ver a primeira idolatria de Jonas? Jonas era nacionalista, um patriota de carteirinha. E para ele, o reino do norte, a nação de Israel, era o que importava e ninguém mais. Isso é idolatria. Ele adorava o seu povo, ele adorava a sua nação, ele adorava o reino do norte. E quando Deus manda ele pregar em Nínive, quando Deus manda ele pregar para os ninivitas, para os assírios, que são inimigos em potencial do povo de Deus e que pode até destruir o povo de Israel, Jonas diz, manda outro.
Jonas só queria saber do povo de Israel. O restante, desculpa a expressão, que se dane. A idolatria dele era com o reino do norte. E Deus estava dizendo para ele: Jonas, eu tenho mais gente fora daqui. Eu tenho o mundo inteiro. Segunda idolatria de Jonas, que faz com que ele fuja da presença de Deus. Jonas tinha uma idolatria muito grande com relação ao seu ministério profético. Você sabe qual é todo o problema de Jonas aqui, o enredo? É que se você olha 2 Reis capítulo 14, do 25 ao 28, Jonas profetizou coisas boas para o reino de Israel. E estava se cumprindo. Jonas, Deus está chamando Jonas para ir pregar em Nínive, contra Nínive. E Jonas até iria pregar contra Nínive, mas Jonas sabe que Deus é tão bom, que Deus é tão misericordioso, que se ele chegar lá e pregar uma mensagem contra Nínive e o povo se converter, Deus vai mudar aquela circunstância, não vai destruir o povo. E aí como é que fica a reputação do profeta? Como é que fica o ministério de Jonas? E se esses assírios vierem depois e destruir Israel, como é que fica a pregação de Jonas, que disse que o povo ia alargar as fronteiras, que o povo ia ser forte, que não sei o quê? Você sabe qual é a idolatria de Jonas? Jonas está preocupado consigo, com a sua biografia, com o seu ministério, com a sua pregação, com o seu status de profeta. Idolatria. Oh, meus irmãos, que nós tenhamos cuidado com a idolatria na nossa vida. Você não é o centro do universo, meu querido. Cuidado. Cuidado para você não se colocar como o centro, e que tudo tem que girar em torno de você, e você é o mais importante ali. A sua história, a sua biografia, o seu ministério, a sua pregação. Cuidado. Porque quando a gente pensa assim, quando a gente age assim, e Deus começa a contrariar os nossos planos, e Deus começa a contrariar a forma como nós planejamos a nossa biografia, a gente quer fugir da presença dele, a gente não quer saber dele, porque nós somos idólatras. Nós não adoramos a Deus, nós adoramos a nós mesmos. Isso é na vida do pregador, do pastor. Deus tem um plano para o pastor. Qual é o plano? Que ele vai ser pastor numa congregação, numa cidade simples, cuidar de um povo simples. Ele diz: eu não me informei para isso não, eu quero ir para uma catedral. Ele é idólatra. Ele não adora a Deus. Mas e você? E se o plano de Deus para você for para que você vá para aquela escola simples, como professor, como diretor, ou o plano de Deus para você é que você vá para aquele interiorzinho simples, para exercer sua profissão ali e glorificar o nome de Deus, e você está preocupado com o seu nome, com a sua biografia, com a sua história, e não com a glória de Deus? A gente deve perguntar assim: Senhor, será que de fato eu estou te adorando com toda a minha alma, com todo o meu ser, com todo o meu coração? A minha vida é tua, Senhor. Faça dela o que o Senhor quiser. É tua. Se você não fizer isso, meu irmão, você é idólatra. Você pode nunca ter se dobrado diante de uma imagem de escultura, mas se você não coloca Deus como o primeiro lugar, como a razão maior de tudo na sua vida, você é idólatra. Se o seu marido, a sua esposa, sua casa, seus bens, sua saúde, sua reputação, qualquer coisa está sendo colocada no lugar de Deus, e se Deus tirar isso, você vai ficar com
o aspecto raivoso, você vai ficar ruim. Você é idólatra de si mesmo. De si mesmo. Lembra do que Satanás falou para o Senhor sobre Jó? Visto o meu servo Jó, ninguém há na terra como ele, homem justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí o capeta disse também: o Senhor deu tudo do bom e do melhor para ele. O Senhor diz: vai lá, tira. O capeta vem e tira a saúde de Jó, os bens de Jó, os filhos de Jó, tudo. Se fosse você, meu irmão, se fosse eu estou acostumado a ver gente que só porque perdeu o emprego não quer mais ser crente, não quer mais servir a Deus, só porque está passando uma aprovaçãozinha, não quer mais saber, só porque adoeceu, uma unha encravada, não quer mais saber do Senhor. Jó perdeu tudo, e quando o inferno inteiro está esperando Jó blasfemar, Jó diz assim: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus era o primeiro lugar na vida de Jó. Deus era o primeiro lugar. E deixa eu fazer um alerta para você aqui, para a gente concluir. Não coloque seu filho, não coloque seus bens, não coloque nada no lugar de Deus. Porque se Deus te ama de verdade, Deus vai tirar, vai doer, Deus vai tirar, para que você adore só a Ele. Só a Ele. Caminhando para a conclusão. Então Jonas diz assim: os que se entregam à idolatria vã, é idolatria vã, meu irmão. Pensar em si mesmo, em bens, em coisas, na nação, idolatria vã. Abandonam aquele que lhes é misericordioso, Deus. Jonas entendeu. Sabe como é que Deus está trabalhando Jonas aqui? Deus está sendo misericordioso com Jonas, para que Jonas aprenda a importância da misericórdia para com os outros. É assim que Deus faz com a gente. Você não é misericordioso com os outros, você não quer agir com misericórdia, aí Deus permite ou manda uma circunstância na sua vida, para que Ele haja com misericórdia na sua vida, para que você diga: ah, agora sim, agora eu entendi que a gente tem que agir com o outro com misericórdia, né? Porque nós somos muito severos com os outros. Quando é conosco, a gente quer que passe a mão, que tenha misericórdia. Abandona aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. O que votei e pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Jonas está sendo grato ao Senhor. Ele diz: olha, eu era um idólatra, eu estava sendo idólatra, mas após ver tudo isso que o Senhor está fazendo aqui, eu quero lhe agradecer, e eu vou oferecer sacrifícios, e o que eu votei eu pagarei. Os estudiosos se dividem aqui. O que é que Jonas votou? Talvez Jonas disse assim: Senhor, se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor salvar a minha vida, me tirar da sepultura, conte comigo que eu vou pregar onde o Senhor quiser. Provavelmente foi isso. Eu vou dedicar minha vida ao Senhor. Não é assim que a gente faz? Na hora que a macaca, papai do céu, está batendo no lombo: ah, Senhor, se o Senhor fizer, pode contar comigo. Aí Jonas disse: o que eu votei, eu vou pagar. Ao Senhor pertence a salvação. Aqui está a chave do livro de Jonas. Jonas entende que a salvação é de Deus, exclusivamente de Deus, de ponta a ponta, não tem nada a ver conosco, é de Deus. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Aí Deus fala ao peixe, o Deus Todo-Poderoso, que fala ao mar, que fala aos marinheiros, que dirige o lançar sortes, que fala ao peixe, mandou que Jonas fosse colocado na terra. Ou condução maravilhosa, né? Papai do céu está dando uma nova chance, dizendo assim: vamos começar tudo de novo. Não sabemos aonde ele colocou. Alguns dizem que talvez o peixe foi deixar ele lá em Jope, onde iniciou a jornada. Pode ser. Mas agora Jonas vai se levantar, vai entrar na cidade, vai para a cidade e vai fazer a obra de Deus. Mesmo contrariado,
mas vai fazer, porque ele aprendeu que Deus é misericordioso com ele e que ele precisa ser misericordioso com os outros. Vai claudicar, porque nós somos assim, mas essa lição, ela perpassa todo o livro da misericórdia, do amor de Deus. Eu termino só levantando essas 3 lições. Primeiro, o foco não é o peixe, nunca foi, nunca será, é Deus. Deus soberano, Deus misericordioso, Deus que ouve oração, Deus que atende oração, Deus que muda circunstâncias, Deus que dá nova chance, Deus que dirige todas as coisas. Segundo, não importa como você esteja, fale com Deus, busque a Deus, lembre-se de Deus, volte para Deus. Há esperança para você, há esperança para você. Deus te ama, Deus tem um plano na sua vida e Ele está disposto a ouvir o seu clamor. Você está angustiado, você está abatido, está com a alma desfalecendo, está na sepultura, com o pé na sepultura. Lembre-se do Senhor, busque o Senhor. Terceiro, seja grato. Tenha a voz da gratidão. Oh, meus irmãos, como nós precisamos ser gratos. Como nós precisamos ser gratos. Eu e você. Estamos vivos aqui. Glória a Deus. Graças te dou, Senhor. Temos alimento, temos o básico. Graças te dou, Senhor. A voz da gratidão. A voz da gratidão. E por último, nunca esqueça, é ao Senhor que pertence a salvação. Não é ao pastor, ao padre, à igreja, a uma religião. É ao Senhor. E Ele dá a quem quer, quando quer, como quer, a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus, a salvação é dEle, o livramento é dEle, é do Senhor. E a outra coisa veja que esse texto é tão importante, porque esse texto aponta para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que esteve morto e está vivo, e que está pronto a ouvir a minha voz, a sua voz, toda vez que nós clamamos por Ele. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não tenha dúvida que Ele vai parar, se voltar para você, ouvir o seu clamor e mudar a sua história para a glória dEle. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria